conservador. O PCB e a UP não, né? Apesar de não serem identitários, né, no sentido pós-moderno do termo, defenderem que as pautas de identidade sejam tomadas dentro daquela forma que foi tomado dentro do marxismo, né, pelo menos clássico, né, como foi classicamente tomado, né, eles precisam desenvolver esse discurso muito mais para se ter uma discussão efetiva. E o pessoal do PCO só fala, não pode, isso é um absurdo, tal, do cara o cara ser cerceado porque falou de tal forma com a mulher. Eu particularmente acho, né, que essas questões de mudança de comportamento, digamos assim, né, elas não deveriam ser tomadas judicialmente, né, porque é uma sociedade que impele as pessoas a agir de tal forma. Então, se a gente quer solucionar problemas de como o homem se comporta em tal situação, ou como a mulher se comporta em tal situação, como gay se comporta em tal situação, como uns tratam uns aos outros, né? Eu acho que a gente deveria focar muito mais em educação e conscientização, né, do que propriamente em judicialização. Então, eu acho que essa é uma posição que a esquerda deveria adotar de forma geral, mas não adota, né? Então, o PCO, de certa forma, concorda com essa parte de não judicializar, porque eles dizem, só que eles não vão ao fundo da discussão, eles simplesmente falam, porque a gente não confia no Estado burguês, né, esse é o discurso do PCO. O PCB, né, não sei exatamente qual que é a posição do PCB quanto, de forma geral, em relação a esse assunto, né? Mas eles, como historicamente tende a ter uma militância mais acadêmica, ele nunca teve esse apoio, esse apelo popular que o PCO tem por conta da figura do Rui Costa Pimenta, que é um cara que se expressa extremamente bem de forma popular, né? Agora, e aí repito, agora, isso é coisa de meio ano para cá, surgiu esse pessoal da Soberana, aí, que fizeram essa TV aí nas redes sociais da Soberana, que sim tem capacidade de comunicação, né? O partido PCB e a UP estão investindo em capacidade de comunicação pela internet, e eu acho que muito brevemente eles vão desbancar o PCO. O pessoal aí da Ia Neves, enfim. Então, esse pessoal acho que vai acabar desbancando o PCO a longo prazo por ter um discurso menos doido que o discurso do PCO. Mas, basicamente, isso. Isso não quer dizer que eu concorde totalmente com a Soberana. Mas passo a palavra. O que faz o PCO ter um sucesso maior em atrair o pessoal conservador é porque ele tem mais projeção nas redes. Basicamente é isso. Olha, eu vou discordar que eu acho... Rick, só para concluir, o Beck, eu também acho que a projeção na internet desses youtubers ligados ao PCB e ao UP são bem mais dinâmicos que o PCO faz. E, Rick, dá tua opinião aí, qual é a sua percepção, o que você acha, o que o PCO representa para você, entendeu? Eu acho, por exemplo, que o Rui Costa Pimenta ele tem um discurso muito mais palatável, mais popular do que o Ian Neves, né? Por exemplo, eu acho que ainda assim, da extrema esquerda, principalmente o Rui Costa Pimenta é aquele que tem um discurso mais palatável, como assim dizer. Eu vi algumas pessoas do PCO, né? Que assim, meio que sem seriedade, né? Só que foram nos debates aí para lacrar, né? Debate de governador. Eu acho que de fato quem tem uma questão de seriedade, sobriedade é o Rui Costa Pimenta. Não sei, né? Qual a opinião? Eu também fico curioso. Será que o Rui Costa Pimenta se elegeria deputado se concorresse ao vereador de uma capital? Você acha que o Rui Costa Pimenta tem pretensão eleitoral? Eu acho que um cara que é carismático, que fala, que tem uma fala boa, que nem o Rui Costa Pimenta, que são os pré-requisitos
para alguém se eleger, né? Porque ele tem um discurso assim, você escuta o Rui Costa Pimenta falando, você nota que ele tem uma oralidade muito boa, assim, ele é um bom comunicador, eu acho, pelo menos, né? Ele é um, você para escutar o que ele tá falando, não sei. Eu acho que, e eu fico curioso de saber como que eleitoralmente ele não tá eleito, vamos assim dizer, né? É que ele só se candidatou a presidente. Deixa eu passar a palavra aqui para o Rick, não, perdão, para o Elvésio. Elvésio, queria que você, já que você é um cara de direita que tem uma certa admiração pelo PCO, queria que você explicasse o porquê. Mas antes, como a pergunta é dirigida a você, essa pergunta do Lucas Cordi, e já foi respondida, se você quiser complementar, mas, o Lucas, o que o Elvésio defende é no sentido de que ele é contra o patrulhamento que grupos de movimentos minoritários fazem, ele acha que é um abuso que acabam tolhindo a liberdade. Ele acha que uma eleição do Lula favoreceria esse tipo de militância, ao contrário de uma eleição do Bolsonaro, entendeu? Então é mais ou menos essa questão aí que o Elvésio aborda quando ele se coloca mais favorável a votar no Bolsonaro do que no Lula. Então, Elvésio, se você quiser complementar essa resposta e dá também a tua visão aí de sendo um cara de centro-direita que aprecia e admira o PCO, para a gente entender um pouco. Foi excelente aí a sua análise, é mais ou menos por aí mesmo. Essa questão aí, patrulhamento ideológico, é mais ou menos isso que você falou, né? Eu sei que o Bolsonaro, em alguns aspectos, ele é merda, nessa questão da liberdade dual mesmo. O Rick Dalton, por exemplo, falou sobre a questão do Bolsonaro, às vezes, censurar alguém, né? Atacar alguém de alguma maneira, assim, com leis e tudo mais. Ele tem esses problemas, sim. Né, o Beck também comentou por que o Lula seria menos pior também, né, essas liberdades duais de uma maneira geral, mas o que você falou, Frota, é assim, uma boa explicação, explicou muito bem mesmo. É principalmente essa questão de patrulhamento ideológico. E o que o Beck comentou sobre o PCO é justamente isso, cara. Se, por exemplo, qual que é a visão do PCO? O PCO eles defendem lá LGBT, mas eles defendem como? Pô, vai lá conscientizar as pessoas, vai lá falar para a pessoa, se você quer que as pessoas aceitem LGBT, você vai lá e convence, explica, argumenta. Não ficar fazendo desgraça de lei, né? Jogando ali tinta em pedaço de papel, né? Que essa lei é tinta em pedaço de papel para enfiar a goela abaixo das pessoas, para obrigar as pessoas a aceitarem. Cara, se a pessoa não quer aceitar, que assim seja. Ninguém é obrigado a aceitar. E na verdade, já respondi lá, acho que foi por Em Nome da Rosa, eu já respondi sobre a minha visão do PCO, do porquê que eu considero interessante. Eu não sei se tem mais alguma coisa assim para falar. Aí, no caso, Frota, você acha que eu tenho que falar em algum ponto específico? Se você quiser que eu explique algum ponto específico. Não, a questão era essa, porque eu tenho visto aqui e em outros canais assim, aonde o PCO ele é comentado, no próprio canal do PCO, quando você assiste uma live lá e você vê no chat, você vê ali de pelo menos 10 pessoas que fazem comentário no chat do PCO, pelo menos uns dois se identificam como pessoas de direita que admiram o PCO, entendeu? Lógico, isso não é uma constatação científica, então é uma questão mais empírica mesmo, mas eu tenho reparado assim, nas poucas lives que eu assisto do PCO, quando eu vejo ali 10 pessoas, 12 pessoas falando no chat, pelo menos uns 3 se identificam como pessoas de direita que admiram o PCO. E eu não vejo fenômeno semelhante ocorrendo, por exemplo, com o PCB, com a UP, mesmo com o PSTU, entendeu? Eu acho que eu não admiro o PCO. Assim, o PCO, para mim, é um partido que eu considero exótico. Mas eles existem, pô, estão aí há mais de 20 anos, entendeu? E são conhecidos e reconhecidos por uma parte da esquerda. Então, queria só que você explicasse um pouco por que você sendo um cara mais de direita, você nutre essa admiração pelo PCO, entendeu?
E aí, quando você concluir, o Beck, você já pega a palavra depois do Elvésio, aí você complementa aí, se você quiser, a respeito da sua visão do PCO, e já faz as suas considerações finais. Antes de passar a palavra para o Elvésio, eu não sei se é Elvésio ou Helvético, Eu, Vécio, o Frota falou. eu vejo essa questão da patrulha identitária, vamos assim chamar, eu vou chamar de patrulha identitária e identitarismo, né? Eu vejo como uma questão muito menor, né, perto dos problemas reais do Brasil. Esse é o primeiro ponto, mas cada um elenca os problemas do país da maneira que quiser, né? Alguns acham que a fome e o desemprego é o principal problema, outros acham que é o identitarismo. Mas só que dentro da patrulha ideológica, porque foi citado, tá? Há uma militância, né, que quer tolir, né, uma liberdade de expressão, né? Uma militância LGBT, um movimento negro que, ao seu ver, né, atrapalha as liberdades individuais, né? Mas só que é o seguinte, você presenciou algum caso concreto, né, na sua vida particular ou de alguma pessoa próxima que um grupo de militância negra ou LGBT pôde, acabou prejudicando uma pessoa pessoalmente, profissionalmente, né? Algum grupo minoritário, você ou algum familiar, algum amigo foi atacado na sua intimidade, na sua pessoalidade por algum grupo identitário, algum grupo minoritário. Há exemplos, né, de como essa patrulha ideológica acabou prejudicando sua vida ou de algum conhecido? Você tem algum exemplo prático de vivência que você pode citar que houve um prejuízo para você ou para alguma pessoa que conhece? Rick, só antes do Elvésio responder, teve um caso clássico, assim, não é pessoal, né, um caso clássico, que foi quando a Globo produziu aquela série, né, Sexy as Negras, que foi produzido até pelo Miguel Falabella, né, que é um cara que abraça as minorias, e ele colocou 4 jovens atrizes negras como protagonista da série, e uma militância, parte das militâncias negras, principalmente de mulheres negras, simplesmente fizeram um chilique oligrofênico, dizendo que a série estava rebaixando as mulheres negras porque estavam sexualizando as mulheres negras. Então, eu acho que, por exemplo, esse é um exemplo que eu considero ruim, porque se você for ver a série, você vê que não havia rebaixamento nenhum. Era uma série popular, mas não havia rebaixamento das mulheres negras, nenhuma sexualização exacerbada das mulheres negras. E também teve o caso clássico, movido por alguns movimentos negros, que queriam colocar nota de rodapé nos livros do Monteiro Lobato. Quer dizer, tratando as pessoas como debilóide, porque ao invés de você esclarecer as pessoas que aquele linguajar que hoje as pessoas consideram racista, né, que o Monteiro Lobato usou em algumas das suas obras, né, porque tem que contextualizar. O Monteiro Lobato é um filho de cafeicultor, neto de cafeicultores do sul paulista, ali daquela região ali de Taubaté. Evidentemente que ele vem de um lar onde a questão do negro não estava bem resolvida. No momento em que ele escrevia, muito daquilo que a gente considera racismo, hoje, na época, não era. E ao invés de você ter um esclarecimento sobre a contextualização histórica, os caras queriam colocar nota de rodapé para explicar, ficar fazendo uma explicação didática, que aquela visão do Monteiro Lobato era uma visão racista, e que hoje as pessoas não poderiam se projetar as ideias daquele jeito, como se as pessoas não soubessem, como se as pessoas fossem debilóides. Né? Se você vai pegar uma obra do Monteiro